amém, leve o nosso abraço. Se você não tem, então, convidando você, porque este lugar não é nosso, é do Pai, é a sua casa, também pode ser a sua casa espiritual. Muito bem. Meus irmãos, amanhã eu quero estar aqui no culto de oração com você. Estamos aqui gastando um tempo tão precioso, tão maravilhoso. Deus tem nos feito tão bem nesses momentos de segunda-feira de oração. Se você ainda não veio, venha. Você está perdendo. Isso tem feito muito bem a nossa vida. São momentos que a gente dedica especialmente para o Senhor. E temos encontrado neste lugar, segunda-feira, uma presença assim, de Deus que tem nos confortado, tem nos abençoado muito. Amém? E eu estou querendo que você também desfrute desse momento, dessa oportunidade, porque eu creio que todos nós estamos precisando. Meus amados irmãos, eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Colossenses. Sempre, nos dias de Santa Ceia, nós temos assim um tempo menor em função das necessidades que temos de podermos gastar com a palavra, enfim, com a comunhão. Mas eu quero deixar para você uma breve palavra, mas, contudo, muito importante. Colossenses capítulo 3, do versículo 1 ao 4. Amém? Diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, amém? Achou? Se foste, leia comigo, portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra. Porque morreste, e a vossa vida está oculta, juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Amém, amém, amém. Meus irmãos, a nossa vida espiritual, ela começa a partir do encontro do homem com o Cristo glorificado. A nossa vida espiritual, ela começa a partir do nosso encontro, não com a igreja, não com a igreja física, não com a igreja templo, mas a nossa vida espiritual, o que é diferente, porque a nossa presença, a nossa frequência à igreja começa a partir do nosso encontro com a igreja física, com a igreja instituição, a igreja templo e com a igreja física que somos nós. Mas a nossa vida espiritual, porque entendemos o que é você ter um compromisso com a igreja e você ter um compromisso com Deus. Você ter uma relação com Deus. Porque é esta que sustenta e que define uma casa construída sobre a rocha, que é Jesus. A nossa vida começa quando o homem tem um encontro com o Cristo glorificado. Quando a pessoa não somente vem à igreja, quando a pessoa não somente entende a importância dessa comunhão dos cristãos, mas encontra neste lugar a presença de Deus. Quando você, além das pessoas que você gosta, além das pessoas que você passa a conhecer, você encontra uma presença maior, uma presença glorificada de Deus neste lugar.
Quando você sente, você percebe que tudo que está aqui não é somente o que você está vendo ou ouvindo, mas há uma presença que testifica no seu coração, que diz que Deus vive e reina e está neste lugar. E a nossa vida espiritual começa a partir daí. Quando a gente começa a sentir Deus em nossa vida. Quando a gente vai embora para casa e não levamos a saudade ou o pensamento do que aqui vivemos, mas lembramos a presença daquele que nos abençoou e que continua conosco. A nossa vida espiritual, ela começa a partir deste encontro. E que nós temos que buscar este encontro. Nós temos que buscar esta comunhão, esta intimidade, esta afinidade com Deus. E se você ainda não sente isso, busque a Deus, peça a Deus, Senhor, eu não quero viver uma vida cristã institucional, formal. Eu não quero viver uma vida religiosa. Eu quero te conhecer. Eu quero sentir a tua presença. Eu quero poder dizer que Cristo está em mim. E não é porque me disseram, eu sinto a presença dele na minha vida. Quantos sente a presença de Deus na sua vida? Glória a Deus. A gente sente a presença dele. A gente recebe dele. Ele fala conosco de várias maneiras. Coloca em nós sentimentos e pensamentos que a gente notadamente reconhece assim, isso não estava em mim, isso não sou eu, isso que eu estou sentindo não sou eu, isso que eu estou pensando não sou eu pensaria, sentiria diferente, eu estou sentindo hoje, é Deus em mim. Eu sinto essa glória de Deus na minha vida. Então é isso que nós temos que buscar. A igreja tem que buscar isto. E isto, sim, é o começo da nossa vida espiritual. Então, quando a gente lê o versículo 1, leia de novo aí. 1, vamos lá. Portanto, se fostes ressuscitado, dá uma parada aí. Se foste, quem é que pode ressuscitar? Quem pode ressuscitar? Senão aqueles que estão mortos. Ressuscitar é voltar da morte para a vida. E quando ele diz aqui, portanto, se fostes ressuscitado juntamente com Cristo, o que é que ele está falando aqui? Ele está falando de vida e de morte. Só podem ressuscitar os que morrem, os que morreram. Os que morreram para a vida carnal, para a vida deste mundo. Porque a amizade com o mundo é o quê? Inimizade com Deus. A amizade com Deus, inimizade com o mundo. Não podemos servir a dois senhores. Então, quando nós deixamos de atender aos nossos impulsos carnais, porque a pessoa natural, a pessoa comum, é como diz, ela faz o que dá na telha, ela está aí, aberta às suas sensações, aos seus impulsos, aos seus prazeres. Mas quando nós conhecemos a Cristo e Ele nos discipula pela Sua palavra, a nós vivemos uma vida debaixo do Seu senhorio, isso significa que eu não mais me deixo levar pelos meus impulsos carnais, porque eu agora procuro fazer a vontade de Deus, porque a carne me leva para a morte. A carne me afasta de Deus, a carne me empurra para o mundo. A minha natureza humana, através dos seus sentidos, visão, audição, tato, olfato, paladar, elas me levam para as coisas deste mundo. A minha visão, se ela não for uma visão
tratada em Deus, se eu não tiver sobre a minha vista o colírio do Evangelho, se não pingar sobre a minha vista o Evangelho de Cristo, a minha visão vai procurar ver aquilo que o mundo quer mostrar para atrair aos seus interessados, mas só que eu não posso. Então eu preciso, através da misericórdia de Deus no Evangelho, as minhas vistas são tratadas para quê? Porque eu procure ver aquilo que é de Deus. A minha natureza humana vai desejar, mas eu não sirvo mais a minha carne. Eu morri para a sua vontade. Ela não mais vai me encontrar, porque eu vou procurar fazer a vontade de Deus. E isso é conversão. Quando eu deixo de atender os impulsos carnais, essa é a experiência da morte a ser vivida, da morte para a carne, da morte para o pecado. A vida espiritual, biblicamente falando, é para os mortos, para os que morreram para este mundo. E nós estamos falando de quê? De duas coisas, como por exemplo, tem aqueles clamores que emergem da nossa natureza humana. São aqueles prazeres, aquelas vontades, as coisas que estão na nossa natureza que ninguém precisa ensinar. Naturalmente elas se manifestam em nós. Então nós temos que entender e conhecer a Deus, para que nós possamos ter domínio próprio e não nos deixarmos ser levados pela carne, mas sermos guiados pelo Espírito de Deus. Então, morrer e ser ressuscitado com Cristo é você ressurgir dessa morte para o mundo, para uma vida nova com Deus. Então, nós enfrentamos essas coisas que ninguém precisa ensinar. A nossa natureza humana faz acontecer, emerge em nós. Mas tem também aqueles que o mundo tenta passar para nós, que o mundo tenta influenciar, que o mundo tenta seduzir. Tentação, o que é? Tentar. Então somos tentados todo o tempo pela nossa natureza humana. Somos tentados pelo mundo, somos tentados pelo pecado, somos tentados pelo diabo, sim. Mas o grande, maior inimigo somos nós, porque nós temos a essência do pecado, porque nós trouxemos na natureza humana o homem caído, o homem pecador. O homem, quando caiu, ele fez com que o homem trouxesse a essência desse pecado, da desobediência. Então, uma criança, ela nasce e vai até um certo ponto da sua inocência, por si só depois ela desenvolve as maldades se não for ensinada. Porque está na natureza humana. Então, veja que quando nós estamos mortos para o mundo, ou seja, quando o pecado bate na sua porta e você diz, morri, tô aí não. Então você morreu. Então quando nós somos ressuscitados juntamente com Cristo, ou seja, quando eu venho viver uma nova vida com Cristo, o que nós estamos fazendo aqui, é procurando entender e aprender a viver uma nova vida com Cristo. Amém? Então, se foste ressuscitado conjuntamente com Cristo, ou seja, se nós somos esses de quem a Bíblia está falando, que morremos para o mundo e estamos tentando, nos esforçando para fazermos a vontade de Deus, estamos renascendo, estamos engatinhando, estamos crescendo, estamos amadurecendo para uma nova vida com Cristo. Então, se realmente nós somos essas pessoas, a Bíblia diz uma coisa, então, nós temos que buscar não as coisas da vida nem do mundo, mas as coisas do alto. Como é que diz? Põe lá, verso 1. Se foste, leia comigo, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai onde Cristo vive, assentado diante de Deus. Nós temos que buscar as coisas do alto. O que nós vemos hoje é uma igreja que clama, que ora, pedindo a Deus as coisas da terra.
as coisas deste mundo. Mas nós fomos chamados e fomos ressuscitados para buscar as coisas do alto. Porque o alto é Deus, através da sua divindade, através do seu poder, do seu Espírito, que vai nos ajudar a viver neste mundo dentro da vontade dele. E com relação a isso, irmãos, é isso que nós temos que nos preocuparmos. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que se nós fizermos isso em primeiro lugar, as outras coisas da vida são acrescentadas. Ou seja, aquilo que às vezes as pessoas estão colocando em primeiro lugar, não precisava, porque se buscarem a Deus, todas elas Deus vai cuidar. Porque, irmãos, Deus não depende da sua oração para tomar conhecimento do que está acontecendo na sua vida. Deus não precisa que você dê um grito de ai, de clamor, para saber que você está precisando, que você está passando, que está doendo, está sofrendo. Porque, como eu gosto de dizer, há muitas coisas que você nunca orou e Deus te deu. Que você nunca pediu e Deus te deu. Não é verdade? Então, irmãos, nós temos que buscar as coisas do alto. As coisas lá de cima, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Ou seja, ele está nos falando que o foco da nossa vida tem que ser o alto. Olha onde é que está o foco da igreja hoje. O mundo. E aí diz, vamos ganhar para Cristo. Irmãos, nós nem demos ainda a Deus tudo que temos que dar e já queremos ganhar o quê? Quanto mais nós buscarmos a Deus, mais Deus vai manifestar a sua glória sobre nós. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão buscando a Deus para solucionar os seus problemas e atender os seus planos. Fazemos corrente, fazemos propósito, fazemos isso, fazer aquilo, para quê? Para resolver, não preciso resolver isso, preciso resolver aquilo. E olha, deixa eu lhe dizer, ainda existem pessoas que no final das contas ainda assim, estou meio triste, eu não tenho visto vantagem nenhuma ser crente, eu não sei o que tem acontecido. Irmãos, nós não temos muitas vezes noção do que nós estamos fazendo. Ou seja, quando você, sendo um cristão, tendo uma vida espiritual, conhecendo a Deus, quando você diz, estou meio desanimado, meio triste, você está botando a culpa em quem? Em mim? Em Deus. Ninguém é bobo. Se você no seu casamento diz, estou meio decepcionado com esse casamento, a culpa é de quem? Do vizinho? Você está dizendo que a culpa é do outro cônjuge. Você, eu estou triste, quem está te decepcionando? Porque às vezes nós queremos que Deus seja a nossa fonte de prazer e de contentamento. Não é isso. A palavra de Deus diz que no mundo nós teríamos aflições, mas nós vivemos um momento que ninguém quer passar aflição, que logo, oh meu Deus, temos que levantar um clamor, um jejum. Mas Jesus, no mundo, Pai, eles estão no mundo, mas eles não são. Querido, você não é deste mundo. Diga para o seu irmão, tu não é daqui não. Você está juntando coisa aqui, está fazendo um monte de coisa aqui, mas quando você for embora vai ficar tudo para aí. Quando você for para onde realmente você vai, tudo que você diz que é seu vai ficar por aí. A única coisa que você vai levar vai ser uma muda de roupa que alguém vai botar em você. Ainda vão escolher a mais velhinha, que é para deixar a outra para algum parente que está precisando. Olha, nós estamos buscando o quê? Céu ou terra? Irmão, nós temos que buscar as coisas do alto. Porque este mundo vai arder no maligno. E pior que tem crente que não acredita nisso. Não é possível, um mundo tão evoluído vai passar por isso. Quer ficar para ver? Eu não quero. Eu não quero. Eu não quero. Prefiro ir.
Não estou com pressa. Alguém está com pressa? Mas na hora que o Senhor achar que é a hora, paciência, a gente vai. Ok? Então, é assim. Mas nós temos que viver buscando as coisas do alto. Porque este mundo, irmãos, o mundo hoje, o nosso mundo, diga, o nosso mundo hoje está deixando Sodoma e Gomorra com vergonha. O nível de depravação, o nível de desumanidade, os níveis mais baixos. A gente pergunta, aonde mais podemos chegar além do que nós já vimos? Aonde podemos mais chegar? As pessoas fazem as piores podridões, passa, como diz a Bíblia, passa a mão na boca e diz assim, não fiz nada. Comete o pecado e como se passasse um guardanapo na boca e diz assim, não fiz nada demais. Todo mundo faz isso. Mas só que o mundo, todo o mundo, jaz no maligno. E nós estamos aqui para buscar as coisas do alto. Estamos nos prendendo à bobagem. Estamos nos prendendo às coisas materiais, às questões deste mundo. Eu já falei que nós só vamos levar dessa vida o que resulta dos nossos relacionamentos com os irmãos e com Deus. E isso está entrelaçado, isso é como um cérebro, são coisas que se fundem, o nosso relacionamento com Deus se fundem nos nossos relacionamentos uns com os outros, porque está condicionado. Então, nós temos que buscar as coisas do alto, as soluções do alto, os planos do alto, os caminhos que são do alto, para que a gente possa encontrar a paz e o gozo que Cristo tem para nós. Tem gente que está buscando coisa de terra, tem gente que está se apegando com bobagem, tem gente que está se importando com bobagem, tem gente que está se escandalizando com isso, com aquilo. Ah, meu Deus, eu fiquei até decepcionado. A igreja, assim. Irmãos, é salvação. Quer ficar decepcionado? Fica, mas eu não quero ficar para ver nada. Eu quero estar com Cristo. Eu tenho que olhar para o alto, para onde Cristo habita. Para onde está o Senhor Jesus, que está o que? À destra do Pai. Buscar as coisas do alto, ou seja, e como diz no versículo, onde Cristo está sentado diante do Pai, eu tenho que buscar as coisas lá de cima. E não daqui da terra. Irmãos, a gente tem que viver como se fosse o nosso último dia de vida. A gente não pode ficar adiando coisas. Não, um dia eu vou acertar a minha vida com o cunhado. Irmão, você sabe se vai ter tempo? Ou você deixa para lá, esquece, perdoa, leva em frente, mas não se prenda a essas coisas. Não se prenda às questões pequenas. Essa tarde eu estava lendo quando Jesus falou para os fariseus, vocês coam um mosquito e se engasgam com um camelo. Né? Porque o judeu, para beber a água, ele coava a água potável para beber, porque ele tinha medo que caísse mosquito na água, mas ele se engasgava com o camelo. Ou seja, ficava preocupado com as questões pequenas e se engasgava com as grandes. Ou seja, como se tudo fosse aquilo. Às vezes as pessoas resumem a sua vida como se sua vida fosse só aquilo, como se aquilo fosse tudo. Não, irmãos, há coisas maiores e melhores do que tudo aquilo que temos aqui. Ele diz, no versículo 2, o quê? Pensai, procurai pensar. Você vive pensando em quê? Pare e faça assim uma avaliação. Com o que você gasta a maior parte do seu tempo mental? Pensando em quê? Às vezes a gente diz, pô, pastor, não tenho tempo, é tanta coisa na minha cabeça. Sim, são coisas concernentes a Deus. Você tem pensado nas coisas do alto? Ou você só tem pensado nas coisas da terra, nas coisas desse mundo?
Ah, meu Deus, é que eu tenho que comprar a casa. Ah, meu Deus, que eu tenho que vender a casa. Meu Deus, a pessoa, alguém contou, o dia que eu tiver uma casa, meu Deus, que morar de aluguel é muito horrível. A pessoa comprou uma casa, que casa boa, coisa. Mas eu vou ser feliz quando eu também puder ter uma casa para passar o final de semana no campo. Aí, comprou a casa no campo. Tá bom, pô, mas eu vou ser mesmo feliz quando eu puder ter um carro maior para trazer as coisas de casa para casa de campo. A gente não para. A gente não para. E dispensai nas coisas que são do alto. E ele diz, porque morreste, versículo 3, diga. Porque morreste, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo. Você morreu, e a sua vida está escondida em Cristo. Esconda a sua vida em Cristo. Proteja-se em Deus. Confie no Senhor. Irmãos, a nossa vida não depende de A ou de B, nem disso, a nossa vida depende do Senhor. Deus é o Senhor. Amém? Versículo de número 4, para poder terminar em ganhar tempo, que diz, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis. Aqui ele está falando, sabe de o quê? Da essência. Hoje em dia, a gente vive muito de aparência. A gente olha muito para a aparência, a gente se preocupa muito com a aparência. E por conta da aparência, muitas vezes as pessoas fazem todo o procedimento de um rito formal, religioso. Aparentemente, está tudo bem. Irmãos, mas o que Deus leva em conta não é a nossa performance, mas a essência da nossa vida. As nossas motivações, o nosso sentido, o sentido pelo qual nós fazemos o que fazemos, a essência. E quando eu falo da essência, eu não tenho como me esquecer que é aquilo que está no nosso interior, é aquilo que não é visto, mas que é sentido, é aquilo que não está na aparência, mas que tem uma essência. Irmãos, essa essência que nós temos que produzir com essa nossa comunhão, com essa nossa intimidade com Deus, com essa vida espiritual. Porque, irmãos, nós vemos a aparência, mas só Deus sabe da nossa essência. Né? Então, quero terminar, abra lá em 2 Coríntios 14, 17. 2 Coríntios 2 Coríntios, meu Deus, onde é que eu botei, hein? Segunda Coríntios, isso, 2 Coríntios capítulo 2. Faltou o capítulo, né? É isso que eu estava tentando lembrar. 2 Coríntios 2, 14 a 17. Você achou, amém? Diz assim, graças, porém, a Deus, que em Cristo, vê isso comigo, porque isso é glorioso. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância ou a essência do seu conhecimento. Continuando, porque nós somos, repita, para com Deus
o bom perfume de Cristo, tanto em nós, que são salvos, como nos que se perdem. Para com esses, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Ninguém, só Cristo estando em nós. Porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando, negociando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos, na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Nós somos o bom perfume de Cristo diante de Deus. Ou seja, Deus, Ele nos recebe na sua presença e Ele sente o aroma de Cristo em nós, o aroma da vida. Esse é um aroma que eu não sinto. Eu só sinto o cheiro do seu perfume. Cadê a irmã Edna? Está aí não? Está lá. Eu só sinto o cheiro do perfume que você compra na irmã Edna, que é muito bom. Mas o aroma de Cristo, esse bom perfume de Cristo, é Deus que sente, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Deus é como o jardineiro que vem cheirar o seu jardim e sente em nós o cheiro de Cristo. Você tem cheiro de Cristo, irmão. Você tem cheiro de salvação, você tem cheiro de vida. Mas ele diz, mas os que vivem sem Deus têm cheiro de morte, porque vivem para a morte. Mas eu quero terminar dizendo que ainda que nós tenhamos esse bom perfume de Cristo, nós temos que primar por essa vida com Deus. Porque como diz lá, se você quiser ver depois, em Eclesiastes, lá no capítulo 10, verso 1, diz o seguinte, que a mosca morta faz o perfume do perfumista cheirar mal. Assim é, para a sabedoria e a honra, um pouco de estupidez, um pouco de tolice, um pouco de ignorância. Ou seja, uma mosquinha que morre e cai dentro do perfume, aquela essência aromática, cheirosa, se torna mal cheirosa. Assim também, às vezes, uma mosquinha na vida do crente. Uma mosquinha de falta de sabedoria. Uma mosquinha de tolice. Uma mosquinha de ignorância pode estragar todo o bom perfume de Cristo em nós. Por isso, nós temos que guardar a nossa vida. Temos que guardar o nosso coração, para que Deus possa continuar nos abençoando, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé? Antônio, vem orar, meu irmão. Curva a sua cabeça. Coloque a mão no seu coração. Glória a Jesus, louvado, exaltado seja o teu nome. Pai amado, Pai querido, o teu povo nesta hora glorifica o teu nome, te exalta, porque é um povo que sabe para onde está indo. Pai, nesta hora nós queremos louvar a Ti e te agradecer, Pai amado, pela Tua palavra. E pedir ao Pai, nesta hora, que essa palavra, ela entre no nosso coração e que ela venha modificar as nossas vidas a cada dia. Porque nós precisamos, Senhor, nós precisamos de Ti. Pai, nessa hora nós queremos te agradecer por cada vida que o Senhor trouxeste neste lugar. Queremos te agradecer, Pai amado, porque o Teu Espírito Santo, nesta noite, falou de forma maravilhosa as nossas vidas, Senhor. Cumpre, Senhor, em nossa vida o Teu querer. Porque nós queremos, Pai amado, verdadeiramente viver para Ti. Nos ajuda, Pai amado, a cada amanhecer, a olhar para o alto, a olhar para o Teu Filho. Porque nós esperamos, nós temos uma grande esperança, Senhor. Porque nós sabemos que tudo isso vai passar. Por isso, Pai amado, nos fortalece a cada dia, para que o Teu nome seja engrandecido nas nossas vidas. Por isso, nesta hora, Pai amado, opera, Senhor,
em cada coração. Faz nessa hora, Senhor, aquilo que te aprove, Senhor. E que o Senhor, Pai amado, continue com tuas mãos estendidas sobre as nossas vidas, nos abençoando, nos protegendo. Pai, e que nesta hora, Pai amado, o Senhor venha despedir o teu povo. Pedimos ainda que o Senhor venha guardar o retorno aos nossos lares, aos nossos afazeres, Senhor. E que o Senhor possa nos dar uma semana abençoada na tua presença. E que o Senhor, Pai, continue nos abençoando, rica e abundantemente, em nome de Jesus. Vão em paz. Que a graça maravilhosa do amor de Deus e o Espírito Santo de Deus nos abençoe. Amém.